Polícia Civil segue com investigações para localizar câmera que estava acoplada em corpo de jovem que morreu após ser arremessada da Ponte do Esqueleto. Segundo a polícia, a jovem pagou um valor a mais para registrar o salto. Era cobrado um valor à parte para poder fazer a filmagem. Então, além do salto, teria o valor da filmagem 360 graus. Apesar da paisagem, o cenário acumula histórico de tragédias. Morte de jovem reacendeu discussão sobre ações para impedir acesso no local. Morte suspeita de homem em situação de rua mobiliza GCM e equipes do SAMU em Limeira. Novo marco legal do transporte público é sancionado. Árvore cai e acaba derrubando o muro de cemitério municipal. E ainda, Arquivo Nacional está em campanha pedindo doação de aparelhos para digitalizar o acervo da instituição, que ainda está em VHS. A gente trabalha aqui basicamente com equipamentos antigos, né, que não estão mais em produção, e a gente tem que lidar com a obsolescência deles. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Olha, a gente começa falando da morte da jovem que foi arremessada durante um salto na Ponte do Esqueleto em Limeira. A Polícia Civil segue com as investigações. 3 envolvidos na organização da atividade foram presos preventivamente e agora as autoridades seguem com os outros procedimentos. Um deles é localizar a câmera 360 que registraria o momento do salto da vítima. O equipamento simplesmente desapareceu após a morte. A Polícia Civil trabalha nas investigações para localizar a câmera que estava acoplada no braço da jovem de 21 anos que morreu após ser arremessada sem o equipamento de segurança durante uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira. Era cobrado um valor à parte para poder fazer a filmagem. Então, além do salto, teria o valor da filmagem 360 graus. Nos vídeos gravados por outras pessoas que também aguardavam para saltar, é possível ver a câmera no braço da jovem. Porém, logo após a queda, o equipamento teria desaparecido. No próprio vídeo que viralizou, né, a câmera está na mão direita da vítima. Essa câmera pertence a esse grupo, né, não é uma empresa, como eu falei, então pertence a esse grupo. E provavelmente essa câmera acabou voando ali na queda da vítima e ela não foi localizada, mas tudo indica que alguém sumiu com essa câmera porque ela, até o momento ela não foi apresentada. Interroguei todos os indivíduos e ninguém soube dar uma resposta. Se essa câmera já tivesse iniciado a gravação, né, no momento que a vítima estava ali, já fazendo preparo para o salto, né, na modalidade aviãozinho, acredito que teria ali pelo menos algum áudio, alguma coisa que pudesse demonstrar como é que foi feito o preparo dela, né, se foi no automático, se realmente alguém falou da corda, porque no vídeo a gente escuta pessoas falando, né, ao fundo, se referindo a essa corda. Mas assim, no interrogatório eles disseram que não escutaram nada. Tava longe, dá pra ver que tava longe. Mas assim, a gente escuta e precisamos averiguar exatamente o que aconteceu. A queda que vitimou a jovem de 21 anos ocorreu na manhã de sábado, na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas iria praticar um salto na modalidade aviãozinho. Porém, a jovem foi jogada sem o equipamento de segurança. Uma enfermeira que estava no local para a prática do esporte prestou socorro a Maria Eduarda, mas a vítima morreu no local. A enfermeira é justamente a pessoa que realizou a filmagem daquele vídeo que viralizou. O primeiro aqui, a que pega os indivíduos de costas. Ela não seria o salto imediato posteriormente, né? Seria mais para frente o salto dela, mas ela desceu correndo para tentar prestar socorro à vítima. Segundo ela, a vítima ainda apresentava sinal vital, mas não foi possível, logo entrou em óbito. É realmente muito triste e a morte da jovem reacendeu uma discussão antiga, viu? De que alguma providência precisa ser tomada para impedir o acesso no local, visto que outros acidentes já foram registrados por lá. A ponte tem cerca de 40 metros de altura e está desativada há mais de 30 anos. Um local onde a paisagem chama a atenção, que aparenta paz e sossego.
mas que também é procurado para aventuras e adrenalina. Até aí tudo bem, mas essa tranquilidade também já deu espaço para cenas de tragédia. A Ponte do Esqueleto fica na estrada Doutor Cássio de Freitas Levi, entre Limeira e Cordeirópolis. O trecho foi desativado há mais de 30 anos. O local é alvo de discussões e o processo de incorporação ao patrimônio da União foi concluído em 2026. E afinal, de quem é a responsabilidade? Qual a saída para evitar o acesso ao local? A Ponte do Esqueleto tem cerca de 40 metros de altura e é muito procurada para a prática de esportes radicais. Mas a diversão também dá espaço para o perigo. Mortes e outros acidentes já foram registrados neste cenário. O mais impactante foi o ocorrido na manhã de sábado, que vitimou Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Em abril de 2024, uma moradora de Rio Claro também acabou morrendo após sofrer uma queda. Kelly Stephanie de Oliveira Alves, de 39 anos, era ciclista e teria parado no local para tirar fotos, quando encostou na mureta, desequilibrou e acabou caindo. Em agosto de 2025, duas jovens, uma de 22 e a outra de 24 anos, moradoras de São Paulo, estavam no local praticando bug jump. As duas teriam realizado o salto juntas e sofreram múltiplas fraturas. A Ponte do Esqueleto ela não pertence nem ao município de Limeira nem ao de Cordeirópolis. Trata-se de uma área pertencente ao governo federal. Por essa razão aí fica o embate da fiscalização. Já foi tentado aqui, através do município de Limeira, o fechamento, interdição, demolição dessa ponte, sem êxito. Então, isso é uma questão delicada, mas que está uma briga árdua aí, mas eu acredito que, infelizmente, depois dessa fatalidade, dessa tragédia, a gente vai conseguir intervir aí alguma medida com relação a essa ponte. Enquanto as providências não são tomadas, o local permanece de fácil acesso e também acumulando um histórico de tragédias. Após a morte de Maria Eduarda, as discussões tomaram conta de diversos setores. Em nota, a Prefeitura de Cordeirópolis salientou que defende a demolição da Ponte do Esqueleto durante reunião com representantes da União e ressaltou que o acesso por Cordeirópolis está bloqueado há anos, mas que fará o reforço deste bloqueio. Já a Prefeitura de Limeira informou que pretende processar o governo federal por omissão sobre a estrutura. O caso mais recente mobiliza as autoridades para que ações efetivas sejam tomadas. A polícia vai realmente, com a ajuda do município, com a ajuda da Câmara, dos vereadores, vamos fazer o possível para conseguir isso. Gente, acorda, velho! Olha, representantes da Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação e da Advocacia Geral da União se reuniram com autoridades de Cordeirópolis, como foi citado aí, na manhã de ontem. E durante a tarde participaram também de encontro com autoridades de Limeira. Entre as ações acordadas em Limeira estão a implementação de placas informativas quanto à propriedade do local, que é da União, e que o acesso é ilegal e sujeito à responsabilização, bem como a implantação de outras barreiras físicas com vistas a impedir o acesso à ponte. Os municípios de Limeira e Cordeirópolis farão a abertura de valetas para restringir então esse acesso, mas a implosão do monumento também foi solicitada e nós vamos continuar acompanhando para saber quais as ações serão feitas a partir de agora. E olha, a morte suspeita de um morador em situação de rua também é investigada em Limeira. A ocorrência mobilizou equipes da GCM e do SAMU na noite de ontem. A Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência em uma área verde, localizada no acesso ao bairro Secap, onde um homem em situação de rua foi encontrado desacordado em uma barraca improvisada, como você acompanha aí nas imagens. Os guardas tentaram contato com o idoso, porém ele não respondeu. Os agentes constataram que
O homem apresentava, estar inconsciente, sendo solicitado imediatamente o apoio do SAMU, que constatou o óbito da vítima. O homem foi identificado como João Maria de Andrade, de 65 anos, natural de Natal. Segundo informações, ele era frequentemente visto nas proximidades da rotatória dali da região, onde costumava pedir dinheiro aos motoristas e pedestres. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames deverão apontar a causa da morte. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e o caso então segue em investigação aí pelas autoridades competentes. E uma mulher de 49 anos acabou morrendo após grave acidente na rodovia Washington Luiz, altura da cidade de Santa Gertrudes. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária, o acidente que ocorreu na tarde de ontem, o carro teria aquaplanado na pista e colidido contra a defensa metálica. Em seguida, atingido uma caminhonete que havia capotado horas antes, também por conta de aquaplanagem. A vítima fatal foi identificada como Simone Augusto Nascimento Sabino. Ela era passageira do veículo e com um impacto foi arremessada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor era o filho dela. Ele sofreu ferimentos leves e uma outra passageira que está grávida e estava no veículo foi encaminhada para um hospital. E olha só a ocorrência registrada na noite de ontem em Rio Claro. Uma árvore acabou caindo e com isso derrubou parte do muro do cemitério municipal, em trecho ali da Rua 16. Equipes da Defesa Civil, também da Guarda Municipal, compareceram no local para sinalização e demais providências. Electro também precisou ser acionada. A árvore de grande porte caiu na noite de ontem e comprometeu também um poste. Em nota, a Prefeitura salientou que o trecho do muro que foi danificado será reconstituído tão logo as equipes da Secretaria de Serviços Públicos concluírem a remoção da árvore que caiu, um trabalho que está em andamento. Além disso, a Secretaria de Administração fará análise técnica da árvore para determinar as causas, então, dessa queda ocorrida na noite de ontem. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Cordeirópolis, a mesma oscilação, mínima de 10 e máxima de 22. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 11 e 22 graus. E a seguir tem as vagas de emprego em diversas áreas em Rio Claro e ainda, novo marco legal do transporte público é sancionado.
Já estamos de volta e foi sancionado o novo marco legal do transporte público. A lei define, por exemplo, requisitos mínimos de qualidade, como pontualidade, segurança, acessibilidade e conforto. Isso tem ocorrido aí na sua cidade? Uma das principais mudanças do novo marco legal do transporte público é que as empresas poderão ser remuneradas não apenas pelo número de passageiros transportados, mas também por critérios relacionados à operação e à qualidade do serviço prestado. A ideia é evitar que o modelo atual incentive a superlotação dos veículos e desestimule a oferta de linhas em áreas com menor demanda. A lei também permite que recursos vindos da valorização imobiliária, de contrapartidas de grandes empreendimentos e de outras fontes de financiamento sejam utilizados para ajudar a custear o sistema de transporte público. A lei sancionada estabelece requisitos mínimos de qualidade para o transporte público. Entre eles estão a pontualidade e a regularidade das viagens, a segurança dos passageiros, a acessibilidade e o conforto dos usuários. A lei também reforça a transparência na gestão dos sistemas, com a divulgação de dados operacionais e financeiros das concessionárias. O texto ainda prevê a adoção de indicadores de desempenho, subsídios cruzados entre linhas, modernização dos contratos e incentivos às tecnologias limpas. Existe um avanço também de governança do transporte. Neste ponto da governança é bom fazer só um destaque de que isso ainda é incipiente, é o início. O avanço definitivo seria o que se está chamando hoje de Sistema Único da Mobilidade, né, o SUS da Mobilidade, que aí precisaria de uma PEC, na mudança da Constituição, mas o marco trouxe alguns avanços para também caminhar nesse sentido. Então são vários aspectos, né, de tarifa, de qualidade, de integração, de conexão entre cidades, que tendem a ter um avanço aí nos próximos anos. O novo marco legal foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula com vetos, como, por exemplo, dispositivos que obrigavam estados e municípios a custear integralmente gratuidades e descontos tarifários com recursos próprios. Segundo o governo, a medida poderia gerar despesas obrigatórias sem fonte de financiamento definida. A lei só entra em vigor daqui a um ano. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para cozinheiro sênior, auxiliar de produção, vendedora, recepcionista, assistente de mídias sociais, auxiliar comercial, ajudante de cozinha, consultora de vendas, abastecedor e laboratorista de EPIs. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. Olha, muita gente acredita que eles já fazem parte do passado e não tem mais serventia. Mas os videocassetes ainda são importantíssimos para preservar o acervo de audiovisual do país. Por isso, o Arquivo Nacional está em campanha pedindo doação de aparelhos para digitalizar o acervo da instituição, que ainda está em VHS. O Arquivo Nacional, a principal instituição de preservação do patrimônio documental da história do Brasil, conta com 13 mil fitas de vídeo em seu acervo, a maior parte delas VHS. Para fazer a digitalização do material, a equipe precisa de aparelhos que suportem esse formato, e eles são cada vez mais raros. A gente trabalha aqui basicamente com equipamentos antigos, né, que não estão mais em produção, e a gente tem que lidar com a obsolescência deles. Então, assim, eles param de funcionar com muita facilidade, eles não foram criados para esse fim. Eles foram criados para que as pessoas assistissem dentro das suas casas um filme de 2 horas, né, ou suas gravações caseiras, e não para o fim que a gente dá aqui, que é um uso corrente de 8 horas por dia. Além disso, existe a dificuldade jurídica para a aquisição de equipamentos. Foi por isso que o Arquivo Nacional iniciou uma campanha em que pede a doação desses aparelhos. O Luiz deixou o seu guardado por anos até ver na internet uma notícia sobre a iniciativa. Primeiro eu converti algumas fitas que eu tinha de vídeo, né, gravada, converti para DVD, né, e depois guardei ele num armáriozinho lá. E aí apareceu essa oportunidade de dar alguma utilidade para ele, né. Até o momento, o Arquivo Nacional recebeu cerca de 30 aparelhos videocassete que estavam guardados, sem uso,
e agora vão ser usados para tornar o acervo da instituição acessível ao público. Foi a tecnologia VHS que permitiu às pessoas, pela primeira vez, assistir a filmes em casa e fazer vídeos caseiros de momentos pessoais. É legal entender que a adoção do formato VHS no Brasil, década de 80, década de 90, coincide muito com o período da redemocratização brasileira, né? Então, nesse acervo se encontra muita coisa de produção de movimentos sociais, vídeos sobre a redemocratização, sobre a Constituinte, manifestações por direitos das mulheres, pelo direito ao aborto. Uma coisa legal dessa campanha é tirar esses videocassetes de um circuito ali dos porões das casas, né? Dos quartinhos, do cantinho de casa e colocar num circuito da preservação audiovisual. O RC Notícias desta terça-feira fica por aqui. Lembrando que você pode ver as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br, no canal no YouTube e também mais informações lá no nosso Instagram. Desejo uma ótima noite para você, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.